computador, enfim, onde ela estiver, pega aí a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Nós estamos nessa série de mensagens aí sobre disciplinas espirituais. O que eu vou falar hoje, normalmente alguns pastores, teólogos, líderes não colocam como disciplinas espirituais, né? Mas eu queria encaixar isso como disciplina, porque tem que ser feito de forma intencional. Nós vamos falar sobre o cuidado mútuo, cuidando um dos outros. Quantos encontraram? Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine os olhos do nosso entendimento, ó Pai, faça-nos mergulhar tão profundo, ó Pai, nas Escrituras, que o Senhor aqueça o nosso coração, Pai, assim como o Senhor aqueceu o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Faça isso, Pai, faça isso. A Tua palavra, nós acreditamos nela, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu creio que nós estamos construindo algo nesses dias. Primeiro dia nós falamos sobre a leitura da palavra. Depois nós falamos sobre a oração. Depois nós falamos sobre a oração em línguas. Depois nós falamos sobre a adoração. E engraçado sobre a adoração, deixa eu parar aqui. Foi o domingo de manhã, semana passada. Quando nós terminamos o culto, uma irmã aqui da igreja, a irmã Juliana Castanhara, não sei se o sobrenome é assim que pronuncia, ela falou que podia falar o nome dela. Ela falou assim: pastor, essa palavra falou muito ao meu coração, porque era para acontecer uma tragédia na minha família, uma questão de morte mesmo, de briga, de arma. E de repente, pastor, por causa de um louvor da Cassiane, Deus entrou e fez algo. A pessoa chegou para cometer um assassinato e estava acontecendo a música da Cassiane, e de repente Deus entrou no coração daquela pessoa, e Deus deu o livramento. Irmãos, que tremendo isso. Então nós vamos construindo algo. Aí à noite falamos sobre o jejum, e agora nós vamos falar sobre o cuidado um dos outros. Então nós estamos colocando tijolo, pós-tijolo, estamos fazendo uma construção. E eu queria pedir para os irmãos, não seja ouvinte da palavra, que sejamos praticantes dela.
Eu estou dizendo isso para os irmãos e colocando como disciplina, porque para mim também é disciplina. Para mim não flui, as coisas não fluem assim natural. Eu não acordo todo dia com vontade de orar, eu não acordo toda semana com vontade de jejuar, eu não acordo todo dia com vontade de orar em línguas, eu não acordo todo dia com vontade de cuidar, de discipular alguém. Então nós precisamos nos disciplinar para fazer aquilo que Deus pediu para que fizesse. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre o cuidado mútuo. Irmãos, existe uma palavra de Deus para que nós venhamos cuidar um dos outros. É uma palavra de Deus, nós vamos aprender isso na Bíblia. Deus quer que nós cuidemos uns dos outros. Deus não quer a gente só, ou a gente na independência. Irmãos, é algo tremendo se a gente entender que nós precisamos cuidar uns dos outros. Existe uma cultura, né? A gente vê até adesivo no carro, a pessoa dizendo assim, cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Cuida da sua, assim, meio que até com um tom meio assim de raiva, né? Cuida só da sua vida. Deixa que da minha cuido eu. Só que se você pegar a luz das Escrituras, isso não é bíblico. Não é um conceito bíblico, cada um cuidar da sua vida, não. O conceito bíblico é cuide cada um da vida dos outros. Irmãos, nós precisamos cuidar sim. Um cuidando da vida do outro, um cuidando da vida do outro. Esse é o papel de Deus. Quando você olha para as Escrituras, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, a palavra diz, é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. É melhor serem 2 do que 1, porque se dormirem junto, eles se aquecerão. É melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou seja, o conceito bíblico é um estendendo as mãos para o outro. O conceito bíblico é um aquecendo, e esse aquecer nós estamos aqui pegando para a questão espiritual também, é um aquecendo o outro. É tendo melhor paga do seu trabalho, é tendo melhor êxito no seu trabalho. Ou seja, o padrão de Deus é um cuidando, é um levantando o outro. Não é um padrão bíblico, eu quero frisar isso, dizer, cuida lá da sua vida, eu vou cuidando, não. O padrão bíblico é, andem de 2, um cuide do outro. Existe o que eu gosto de chamar, irmão, de cultura de Caim. Qual é a cultura de Caim? Está em Gênesis 4, versículo 9. Porque Abel está morto, Deus vem para Caim e fala assim, Caim, aonde está o seu irmão? O Caim olha para Deus e fala, Senhor, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? O Abel está morto, e o Caim está dizendo assim, eu sei lá do meu irmão, eu não sou o tutor do meu irmão, eu não estou nem aí para o meu irmão, eu não sei do meu irmão. Mas a palavra de Deus em Eclesiastes 4:9 é, se um cair, o outro levanta. O Caim não só mata o irmão, mas ele revela uma cultura, dizendo assim, cada um que cuide de si, ele que dê conta de si, eu só sei de mim mesmo. Isso é uma cultura que não é uma cultura de Deus, que não é uma cultura bíblica. Nós precisamos, quando Deus perguntar assim, onde está o seu irmão? Que saibamos responder onde está o nosso irmão, não só onde está, mas como está o nosso irmão. Nós sabemos que essa mensagem, por isso eu coloquei de forma intencional, como disciplina. Nós sabemos, irmãos, que é um desafio muito grande, principalmente se o irmão estiver ofendido. Nós temos o que nós chamamos na Bíblia de natureza, né? Não é na Bíblia, os teólogos chamam de natureza adâmica. Nós temos muita coisa em nós que nós parecemos muito com Adão caído. Nós revelamos a nossa natureza caída, a cara do nosso pai Adão caído. Uma delas é quando nós erramos, nós gostamos de colocar a culpa nas pessoas, não é assim? Quando nós erramos, quando nós pecamos, a gente sempre quer achar alguém para falar, não, a culpa foi da mulher. A mulher, não, a culpa foi da serpente. Não, a culpa foi de Deus que me deu a mulher. A gente quer achar alguém para colocar a culpa. A segunda coisa, a gente ao invés de correr para Deus, a gente quer correr de Deus, a gente quer fugir, a gente quer esconder atrás da primeira árvore.
característica. Ou seja, quando um irmão, por exemplo, está andando em um risco de queda e de morte, a tendência dele é fugir da gente. A tendência dele é não querer ajuda. Por isso que é intencional. A tendência dele é não querer se abrir, não querer conversar, querer fugir de Deus, da igreja, da obra de Deus, da palavra de Deus. A tendência natural. Quando nós lemos Provérbios capítulo 18, versículo 19, Provérbios 18, 19 diz que o irmão ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza, do que uma cidade com fortalezas. O irmão ofendido é mais difícil de você conquistar do que conquistar uma cidade fortificada. Lembra daquelas fortalezas que eram construídas em volta das cidades, para aquelas fortalezas impeça que os inimigos entrem? Salomão está dizendo que o irmão ofendido, ele se resiste mais, ele é mais resistente do que uma fortaleza daquela. Ele chega a ser quase intransponível. E é por isso que nós precisamos ser intencionais. E é por isso que é difícil cuidar de pessoas. É por isso que eu coloquei esse assunto como disciplinas espirituais. Porque nós vamos viver níveis extraordinários de igreja se nós cumprirmos o que nós vamos aprender aqui hoje. Mas não é fácil. É por isso que precisa ser intencional. Normalmente cuidar um do outro não vai fluir assim, eu acordei hoje com a vontade de cuidar das pessoas. Normalmente não é assim. Normalmente nós precisamos ser intencionais no cuidado com o irmão. Amém? Amém? Volte aí, Colossenses 3, versículo 12, porque nós vamos ver qual é a vontade de Deus para nós. Olha só, versículo 13 agora. Suportai-vos uns aos outros. Fala comigo assim, suportai. Muitos de nós, quando lemos a palavra suportai-vos, o que a gente imagina? Eu estou com dificuldade com o irmão, e por causa de Jesus, porque Jesus fez uma obra na minha vida, agora eu sou diferente, agora tenho amor e paz no meu coração, eu vou conseguir ficar no mesmo ambiente que ele, eu vou suportá-lo, suporta esse irmão. Só que o texto não está dizendo isso, está dizendo assim, suportai-vos. Quando nós olhamos a palavra suportai no grego é anachomai, uma palavra estranha, e ela quer dizer levantar, manter ereto e firme, sustentar, carregar, dar suporte. A palavra aqui não é suportar no que assim, eu vou conseguir ficar conversando com você. Não, é um irmão sendo suporte para outro irmão. É um irmão sendo base para outro irmão. Um irmão, se alguém caiu, a gente suportar é levantar, é ajudar essa pessoa ao que caiu. Ao que não caiu é ajudá-lo a permanecer em pé, é manter-se firme, é carregar, se preciso for, é carregar o irmão mesmo. Essa é a palavra, suportai-vos uns aos outros, dê suporte. Essa pessoa que está do seu lado, Deus plantou ela do seu lado. Um dos motivos pelo quais ela está aí é para ser suporte de Deus na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Suporte. A gente tem uma forma errada de pensar que o evangelho depende de Deus. Pastor, se Deus me fizer ficar em pé, sim, mas Deus gosta de usar pessoas. O evangelho que é individual não é o evangelho de Jesus. Se você pegar a epístola de João, a primeira, a segunda, a terceira epístola e começar a ler, você vai perceber que a força não está em mim, a força está em nós. Não é maior o que está em mim, é maior aquele que está em nós, é o coletivo. O evangelho individualista pode ser qualquer evangelho, mas nunca será o evangelho bíblico, nunca será o evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus, a força não é na pessoa, não é no indivíduo, não é no ser, a força é de Deus para o coletivo. Nós somos fortes, é no coletivo.
É um dando força para o outro. Irmãos, eu estou como pastor aqui da igreja, mas eu poderia confessar algo para vocês. Eu só não me desviei do evangelho, eu só não me desviei, não me afastei, não saí fora do propósito de Deus ao longo da minha caminhada, porque diversas vezes da minha vida eu encontrei onde apoiar, eu encontrei alguém que me manteja de pé, eu encontrei pessoas que me animassem, que me restaurassem, que me suportassem. Eu encontrei pessoas que me carregassem nas costas, no momento que eu estava fraco na fé. Nós precisamos de suporte, sermos suportados e suportar a outros. Vem comigo para o versículo de número 16, olha só. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a disciplina espiritual da leitura da Bíblia. Instruí-vos. Essa palavra instruí-vos, ela quer dizer, ela vem do grego didasco, da onde vem a etimologia da palavra didática, ensino, professor. Ou seja, eu vou suportar o irmão, dar suporte. A palavra de Deus que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, você vai ser o professor do irmão. É isso que Deus está dizendo. Essa pessoa que está do seu lado, ela vai te ensinar. Tem muita gente que espera ensino do pastor, tem muita gente que espera ensino do púlpito, mas esse não é o padrão bíblico apenas. O padrão bíblico é que um irmão seja o suporte do outro e o professor do outro. Se você olhar para esse irmão, de alguma forma, ele será, ou ele já está sendo, o seu professor de Bíblia. Pastor, eu pensei que o meu professor era os professores da escola dominical. Não eles apenas. Habite ricamente em vós a palavra, e que cada um ensine ao outro. Sabe o que Deus está dizendo? Que a palavra que está sobre a sua vida vai transbordar para a vida do outro. Você vai instruí-lo, ser o professor dele. Irmãos, a nossa fé é tremenda. A nossa fé pode fazer um pós-doutorado em teologia, aprender algo novo com um novo convertido, um recém-chegado. Eu me lembro de uma vez dando discipulado na nossa sede para batismo, e chegar um jovem e falar assim: pastor, o senhor pediu para eu fazer devocional, eu fiz devocional de hoje, eu li o texto tal, olha o que Deus me mostrou. Eu ficar olhando para aquele jovem, um ex-presidiário, dizendo para mim aquilo, e olhando para o que ele estava dizendo, eu falar assim: uau, que revelação, que coisa profunda. Nós tínhamos em Belo Horizonte uma irmã, não vou falar o nome por ética, uma vez ela me chamou, ela tem problemas psíquicos, problemas emocionais, misturados com problema de mente, uma série de coisas, toma mais de 9 comprimidos, muito problema mesmo. Mas um dia ela me chama no canto e fala assim: pastor, olha o que eu vi nesse texto aqui. Eu falei assim: irmã, você me autoriza a pregar isso domingo? E ela falou assim: pastor, prega isso então domingo. Eu preguei a mensagem que a irmã, que passava por diversos problemas a nível psiquiátrico, e eu preguei a mensagem que ela falou para mim. Eu me lembro dela no fundo da igreja dando pulo de alegria, irmãos. Era algo tremendo. Porque nós podemos ter pessoas ensinando a nós, e esse é o padrão de Deus. Ninguém sabe o suficiente. Nós vamos ter que aprender um com os outros. Você é o meu professor, você é o professor do seu irmão aí do lado. De alguma forma você vai transbordar a palavra de Deus sobre a vida dela. Outra palavra, olha só: enriquecendo-vos, agora aqui, instruí-vos, aconselhai-vos. Fala comigo assim: aconselhai-vos. Não, mas fala como quem está aqui lendo. Fala assim: aconselhai-vos. Irmão, essa palavra é tremenda, dentro do assunto de cuidar um dos outros. Porque essa palavra aconselhai-vos, ela fala de uma palavra, o significado dela assim é admoestar, advertir, exortar. A palavra é nouteteo, exortar, admoestar e advertir.
Ou seja, a palavra de Deus está em você. Você vai ser o professor de alguém na igreja. E não só o professor, você vai ser aquele que vai admoestar. Ou seja, existe uma máxima que diz: só há aprendizado quando há mudanças de comportamento. Quando é que alguém aprende algo? Quando ela muda o comportamento. Aprendizado requer mudança de comportamento. A Bíblia está dizendo que você vai transbordar da palavra sobre a pessoa, ser o mestre, o professor, o discipulador de alguém. E não só isso, mas que você vai aconselhar. O que é aconselhar? Você vai começar a admoestar, a advertir a pessoa. Irmãos, existe uma ordem bíblica para que nós possamos ser aqueles que vamos ser os conselheiros um dos outros. Sabe o que é isso? É muitas vezes a gente, se precisar, é claro, eu vou ler depois aqui com bastante amor. Corre lá para Filipenses 1:27, volta aí um livro aí, para você entender um pouco sobre admoestar. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Só a parte A tá bom. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Deus vai transbordar. O conhecimento não vai transbordar só da pregação domingo, ou só da sua célula. O conhecimento vai transbordar de um para o outro. O conhecimento vai transbordar de um irmão para um irmão. O suporte vai transbordar. E esse conhecimento, um irmão vai começar a ter liberdade em amor. Eu vou falar disso no final, em amor. De poder, eu vou usar uma expressão que vocês conhecem, não é o que eu queria dizer, mas só para ser mais entendível. Vai poder chamar a atenção com amor um dos outros. Porque toda vez que você perceber que um irmão não está vivendo por modo digno daquilo que aprendeu, toda vez que você perceber que o seu irmão não está vivendo por modo digno do Evangelho, irmãos, todos nós temos um nível de fé, amém? Todos nós andamos num nível de fé, num nível de crescimento espiritual. Agora, qual é o padrão de Deus? Filipenses 3,13, o padrão de Deus é você viver de acordo com aquilo que já alcançou em Deus. Então, irmãos, um irmão tem que ter liberdade para chamar a atenção de outro irmão que esteja vivendo fora do padrão de Cristo. Parece estranho que eu estou dizendo isso aqui, mas nós precisamos em amor. Se você ver um irmão cometendo alguma coisa que está fora do princípio de Deus, você deve ensiná-lo e exortá-lo. Nós precisamos ter liberdade na comunidade de fé, daquele que nós chamamos de amigo, daquele que nós beijamos com ósculo santo, daquele que nós apertamos a mão e abraçamos, dizemos que faz falta para nós. No mínimo deveríamos ter liberdade para dizer: irmão, por favor, não é assim que conduz, não é assim que faz, não é assim que fala, não deveria fazer isso. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Crescimento. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, o irmão vai se ofender. Lá em Provérbios, se você ler, você vai perceber: toda pessoa que não gosta de repreensão, Provérbios chama ela de tola. Diz que o sábio ama a repreensão. Nós crescemos com as repreensões, e normalmente somos enganados por alguns elogios. Sabe quem é os nossos amigos de verdade? Amigo, irmãos, ele vai te chamar para particular, e ele vai te exortar, vai te repreender. E em público ele vai te honrar. Ele te honra em público. No particular ele puxa a tua orelha. Isso é amigo. Agora hoje a gente está meio que inverso. As pessoas elogiam a gente, elogiam o irmão, e por trás exorta e corrige. Mas nós precisamos ter liberdade para falar para o irmão: seu irmão, não é assim que faz. De repente você tem um grupo de amigos, de homens, você está vendo esse irmão sendo áspero demais com a esposa. Você tem toda a liberdade de falar assim: filho, não é assim que você deveria tratar a sua esposa. Aí você fala da Bíblia, porque lá em
em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6 em diante, diz: se você tratar mal a sua esposa, Deus vai interromper as suas orações. Ou seja, é uma exortação que é banhada pela graça de Deus. De repente você viu um irmão fazendo algo, um simples futebol, um grupo de jovens, aí foi um pouco mais ali agressivo, aí você tem a condição de exortar ali com a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso, irmãos, e isso vai trazer luz um para o outro. Toda vez, presta atenção para você ver. Se você usar, deixa eu dar um exemplo aqui, uma palavra errada no português, você foi falar uma palavra, falou uma palavra errada. Se alguém te chama no canto e fala assim: filho, essa palavra não existe, você falou uma palavra errada, você nunca mais fala aquela palavra errada de novo, porque a correção é bênção para a nossa vida. Mas sabe o que Satanás faz a gente acreditar, mesmo na igreja? Que a correção é ruim, que a correção vai trazer vergonha, que a correção vai trazer problema. Mas biblicamente, quando nós estamos tendo cuidado de acompanhar a vida um do outro e cuidar um dos outros, isso vai trazer crescimento para o corpo, vai trazer força para o corpo de Cristo e vai glorificar o nome do Senhor. Tenha liberdade, irmãos, tenha liberdade. A gente acha que é o pastor que vai chamar a atenção de um rebanho de 1000 pessoas. O pastor tem que ver tudo. Deus vai... Tem gente que vê o erro do irmão e ele pensa assim, não, deixa que o pastor é homem de Deus, porque Deus vai revelar para o pastor, irmão, que benção. Se os pastores tivessem a metade das coisas que as pessoas acreditam, irmão, a gente ia começar a voar no meio da igreja. Mas a palavra de Deus aqui foi uns aos outros. Fala comigo assim, uns aos outros. Uns aos outros. Nós precisamos ter essa liberdade. Eu me lembro de uma vez, Deus me abriu a porta para pregar num grande congresso em Belo Horizonte. Eu fiquei todo feliz. Na época eu fui ter canal de YouTube agora. Eu nunca tive essas coisas. E só tive também por causa da pandemia. Eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que eu olhei quem era a cantora e pregadora que ia estar comigo nesse evento. A menina tinha milhões de visualização, assim. Eu falei: Jesus, o Senhor está me honrando. Vou ministrar do lado dessas pessoas. Fiquei feliz. E eu ministrei, Deus me usou muito para a glória dele. Eu fiquei muito feliz quando eu desci do púlpito. Aí o pastor me chama, o líder me chama. Eu pensei assim: o pastor vai me elogiar. Fiquei todo feliz. Aí o pastor me chamou no canto e falou assim: Nilson, você errou nisso e nisso. Dentro da sala, a gente lanchando e ele conversando comigo. E eu parei assim, falei: gente, que bênção. Na hora eu assustei, eu falei: gente, não é elogiar, ele quer me chamar a atenção. E eu comecei a refletir sobre aquilo, irmãos, eu nunca mais errei naquilo, era coisa simples. Mas ele começou a falar para mim: Nilson, se você quer viver níveis ainda maior, começa a perceber essa forma de falar, isso aqui não precisava ter falado. E eu falei: Deus, como é bom a correção. Eu não vou errar nisso, nunca mais errei. Naquilo eu erro muito pregando, mas naquilo eu nunca mais errei. E tem anos isso. Irmãos, nós precisamos disciplinar o nosso coração, como disciplina espiritual, cuidar e deixar ser cuidado, exortar e deixar ser exortado, ensinar e deixar ser ensinado. Aleluia! Essa é a vida da igreja. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vocês estão comigo, irmãos? Estou sentindo vocês um pouco tímidos hoje. Gálatas 6, 1. Olha o que diz aí: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Quantos espirituais temos aqui? Vós que sois espirituais. É você. Corrigiu. É isso que está aí? Estou lendo errado. Se algum irmão for surpreendido em alguma falta, surpreendido aqui é porque ele não vai cometer falta porque ele quer. Ele não vai sair de casa assim: hoje eu vou fazer uma falta. Não, hoje eu vou dar uma pecada boa hoje. Deixa eu ir dar uma pecada. Ele não vai fazer isso.
mas por algum motivo ele vai ser surpreendido por uma falta. O que o espiritual faz? Quem me ajuda aí, gente? O que o espiritual faz? Corrige. Corrige. Como? Com espírito de brandura. O que é brandura, irmãos? O que é ser brando? O que é brandura? Hã? Fala, a massa atrapalha, ele fala mais alto. Mansidão. O que mais? Eu poderia falar amor, carinho, tom de voz adequado. Sim ou não? Intencional. Quando eu sou intencional, eu começo a prestar atenção nos detalhes. Eu falo, poxa, eu não vou mandar um áudio de WhatsApp, porque WhatsApp, o áudio ou um texto de WhatsApp, o texto não expressa sentimento. Então a gente faz isso pessoalmente. Amém? Irmãos, a pior coisa que tem é você tentar exortar alguém por WhatsApp ou por e-mail, porque texto não expressa sentimento. Então, pessoalmente, você procura a pessoa e fala assim, filho, com bastante amor, com um tom de voz adequado, com um gesticular adequado, com brandura, com mansidão, escolhendo palavras adequadas ao momento. Então você corrige a pessoa. Eu estou aprendendo, irmãos, que a correção, ela não precisa necessariamente vir do pastor. É um irmão corrigindo a outro irmão. Olha só. E guarda-te para que não sejas também tentado. Olha como que é mútuo. Alguém errou, mas quem está indo corrigi-lo precisa entender que ele também é sujeito aos mesmos erros. Então ele não vai com um sentimento de superioridade. Ele não vai para massacrar e para julgar o irmão, para condenar o irmão. Ele vai com amor e graça, entendendo que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ele entende que ele é sujeito aos mesmos erros, então ele vai com amor. Ele vai cuidar, ele vai vigiar. Aquilo que ele está ensinando o outro, ele vai aplicar na vida dele, porque ele entende que ele é passível dos mesmos erros. Agora continue aqui comigo. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar a carga um do outro, irmãos? Quem me ajuda aí? Levar a carga um do outro. E aí? Levar a carga um do outro. Deixa eu pegar uma carga, deixa eu ver se eu acho uma carga aqui. Deixa eu pegar uma carga aqui, ó. Aqui, achei uma carga. Eu estou com uma carga aqui. Está pesado. Eu estou com dificuldade de caminhar a fé cristã. Deus tem um potencial para a minha vida de ser um ganhador de almas, de ser um evangelista, de ser um ministro. Mas eu estou caminhando com peso, com cargas excessivas. O que você precisa fazer? Olha o texto. Levai as cargas. Essa carga para mim está pesada. Só que o Claudinho, é mais forte do que eu. Porque ele tem mais tempo de conversão. Porque ele tem uma estrutura de família melhor do que a minha. Ele recebeu uma educação mais eficaz do que a minha pelos pais. Tudo isso conta. Então, porque ele tem um pouco mais de força do que eu. Vem cá, Claudinho, por favor. A pandemia está me atrapalhando de usar os meus amigos como... Mas tá de máscara, tá bom. Ele vai fazer o quê? Ele vai carregar a minha carga. Ele pegou a minha carga. Quando ele pegou a minha carga, olha o texto. Levai as cargas um dos outros. Quando ele pegou a minha carga, ou pelo menos parte dela, o que para mim era pesado,
para ele consegue caminhar com isso, até o lugar de deixar que é em Jesus, ele consegue caminhar com isso tranquilo. Pegar o Léo, nós sabemos que o Léo é um jogador de futebol. Se você falar assim, Nilson, você precisa correr 5 quilômetros. Para mim, é uma distância longa demais. Para ele vai fazer aquilo cantando um louvor, orando, simples, assim, tranquilo. Não vai fazer, talvez ele não vai nem suar. Porque as cargas de um dos outros são em níveis diferentes. E é por isso que a recomendação bíblica é: pega a carga um dos outros. Pode levar minha carga embora, filho. Senta lá, leva minha carga embora. Leva lá para perto de você. Ela é sua. Quem está entendendo isso aqui? Começa a olhar em sua volta. Porque de repente tem gente carregando cargas que para ele é muito pesado. E que para você é só um detalhe. Vocês estão comigo? Nós precisamos ser intencional. Porque tem gente que de repente está carregando um peso que está quase sucumbindo na fé. Está quase parando. Tem muita gente, irmãos, que está carregando um peso, às vezes nem sabe que é peso. Eu queria terminar aqui dentro de um contexto. Porque levar as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem muita gente que acha que cumprir a lei de Cristo é só não matarás, não adulterarás, não roubarás, amarás. Não, é também levar a carga um do outro. Porque Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda vez que você carrega a carga de alguém, você está se assemelhando a Jesus. Toda vez que você carrega o peso de alguém, você está sendo um genuíno filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Toda vez que você alivia a carga de alguém, a pior coisa que tem, irmãos, é andar com peso. E sabe qual é o problema da carga? Quanto mais você anda, parece que mais pesado fica. A gente pega aqui de repente 20 quilos, fala assim: pastor, 20 quilos eu carrego, eu até brinco. Aí você vai andar, daqui 1 quilômetro, você parece que uns 20 quilos já virou 100. Quanto mais tempo você fica com ele, pior fica. E tem muita gente parada na igreja, porque está carregando cargas, pesos. E Deus levantou você para ajudar o seu irmão nas suas cargas. Comece a abrir os olhos. É tempo da igreja orar. E orar muito. Mas orar com os olhos abertos. Orar de forma intencional. É procurar alguém a quem ajudar. É procurar alguém para estender as mãos. Eu queria terminar. Quem me dá 1 minuto para terminar, irmãos? 1 minutinho para eu terminar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5 minutinhos eu termino. O contexto aqui também é sobre pecado, sobre falha. Corrigir com amor as falhas. É um contexto de carga. Abra sua Bíblia comigo em Tiago 5,16. Eu tenho citado isso durante as outras disciplinas, mas agora eu quero ler e trabalhar com vocês isso. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Verso 20. Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eu nunca disse aqui, irmãos, que nós precisamos confessar o nosso pecado para o irmão para ser perdoado. Quem perdoa o pecado é Deus. 1 João 1,9. Se perdoar, se confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quem perdoa o pecado é Deus, só Deus. Agora, a Bíblia está dizendo que quando nós confessamos ao irmão, quando nós confessamos ao próximo, quando nós confessamos as nossas falhas a quem está do nosso lado, que é aquele que nos corrige, que nos ajuda, a Bíblia diz que nós somos curados. Como que é feito isso? Não me pergunta, eu não sei explicar. Mas se por um lado Deus me perdoa,
Tem muitos de nós que estamos correndo um risco de ter anos de caminhada cristã e carregando os mesmos pecados e pedindo perdão pelos mesmos pecados e Deus perdoando os mesmos pecados e nunca abrindo mão dos pecados de estimação. Mas quando você conversa com alguém, quando você se abre com alguém, quando você libera o seu coração para alguém, a Bíblia diz que você começa a alcançar cura para o teu coração, você começa a alcançar um lugar de vitória. Porque a carga da tentação também é dividida. A carga de tentação. É como se o diabo colocasse uma carga de 100 para você carregar em tentação. Você pega 50 e divide e fala: irmão, ore comigo, me ajuda, eu estou sendo tentado. Eu tenho que sempre lembrar da frase do Weber quando eu prego sobre isso. Quem confessa a tentação, não confessará o pecado. Quem confessa a fraqueza, não confessará o fracasso. É tempo de nós entendermos sobre ser o suporte espiritual de alguém. Tem muitos adultérios, irmãos, que só aconteceram porque a pessoa não tinha quem conversar, ou não queria conversar com ninguém, ou não queria se abrir para ninguém. Tem roubos, tem assassinatos de pessoas que só aconteceram porque ninguém foi suporte mútuo. É tempo, irmãos, de sermos esses que vamos entender isso. Volte aqui, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Irmãos, espera aí. Despojar, tirar, desfazer de quê? Impureza e acúmulo de maldade. A pergunta é: Tiago está escrevendo para ímpio ou para crente? A epístola de Tiago foi enviada para a igreja, para crente, ou ela foi enviada para ímpio? Foi para crente. É uma carta, é uma epístola para crente. Isso aqui é para a igreja. Pera aí, pastor. Portanto, despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Um crente pode ter impureza e acúmulo de maldade? Sim. Sim. Acúmulo de maldade. Peso. Que precisa ser tirado. Olha o versículo de baixo. Acolhei com mansidão uma palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra salvar aqui, do original, não é salvar no que tange a levar alguém para o céu, porque aqui já é crente. É ensinar aqui, irmãos, mediante a palavra de Deus, exortação, correção pela palavra com amor. Ela é capaz de arrancar acúmulos de impureza e maldade que às vezes nós estamos carregando há anos, e a gente ser livre daquelas cargas. Tem muita pessoa que tudo que ela precisava era encontrar alguém para ser um discipulador, para ser uma base, para ajudá-la, para corrigi-la. Tudo que ela precisa é isso. Falar com alguém. De repente você está conosco aqui pelo seu smartphone em casa, pela sua televisão, ou você que está aqui presente. Tudo que você precisa para viver o melhor de Deus é encontrar uma pessoa séria para te suportar, para dar suporte para você, e você fazer isso com outras pessoas. Tudo que nós precisamos é isso, irmãos. É apenas conversar, apenas falar. Irmãos, ore comigo, eu estou sendo tentado nessa área. Ore por mim, eu estou assim. Ore por mim, está passando na minha cabeça divorciado do meu esposo. Ore por mim. Suporte. A vida é só conversar. Eu descobri, irmãos, que um psicólogo, às vezes o psicólogo, tudo que ele precisa fazer é ouvir a pessoa. E é provado que só da pessoa falar com um psicólogo, só dele ouvir, a vida da pessoa mesmo encontra a solução para o problema quando ela começa a colocar aquilo para fora. 70% dos gabinetes pastorais eficazes, a gente senta e só ouve a pessoa fala, e fala. No final a gente fala assim: amém, vamos orar. E a pessoa sai curada. E normalmente, irmãos, parece heresia que eu vou dizer. E às vezes o que curou não foi nem a oração. O que curou foi durante ela falando, ela já foi encontrando solução pelo próprio problema que ela achava que era irresolvível. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Não ande sozinho. Não fique sozinho. Você, eu, nós precisamos ser como Paulo.
tenha um Barnabé para ser o seu discipulador, e tenha um Timóteo para ser o seu discípulo. O que transborda na vida de Barnabé cai em você, o que transborda em você cai em Timóteo, e assim sucessivamente. Tem alguém acima de você para te corrigir, para te chamar a atenção, para te colocar no lugar, para te voltar para a rota, e tem alguém para chamar a atenção, para chamar para a volta ao propósito de Deus, para exortar com amor. Tenha isso. Se nós vivemos isso, irmãos, nós vamos viver algo extraordinário. Não é o pastor, somos todos nós. Fique em pé, por favor. Eu oro por você, por nós. Eu oro por você. E que a partir de hoje você cuide sim da vida dos outros. Cuide do seu irmão. Cuide do seu irmão. Eu queria desafiar você a você começar a ser intencional a partir de hoje. Você está aqui de manhã, de repente você sabe que alguém tem o costume de vir no culto da manhã e não veio. Pega o telefone, assim que acabar esse culto, liga para ela. Mande um WhatsApp. Se ela não vê o WhatsApp, liga. Se ela não atender a ligação, vai na porta. Se ela não abrir, você insiste. Intencional. Chama a pessoa. Irmãos, tem muitas pessoas que não estão vindo na igreja e elas não estão com medo de coronavírus. Elas trabalham, fazem tudo normal. Elas não estão vindo porque elas se esfriaram na fé nesse tempo. Só que elas estão se enganando, achando que estão com medo de corona, mas elas estão frias na fé. Não são todas. Põe amor nas minhas palavras. De repente alguém está em casa achando, o pastor está falando, não estou falando nada. Eu estou falando porque eu sei. Estou falando porque eu sei. Não é ninguém me contou, eu sei. Agora o pastor, se eu for visitar todas as pessoas da nossa igreja e fizer isso todos os dias, eu vou precisar de mais de um ano para visitar todas. Se eu for ligar para todas as pessoas da nossa igreja, eu vou demorar meses para conseguir ligar para todas. É por isso que a Bíblia não mandou um homem cuidar dos demais. Entenda bem, falou assim, um cuide do outro. Um cuide do outro. Pastor tem que ser cuidado. Pastor tem que ser exortado. Você tem liberdade para chamar a minha atenção. Se você me vê errando, irmão, chama a minha atenção. Chama a minha atenção, pode chamar. Me chama no canto e fala, pastor, o que o senhor pregou aí não está legal. Pastor, você estava andando em bicicleta, pastor, e fez algo errado. Me chama a minha atenção. Eu quero crescer em Deus. Eu não quero vir aqui e assumir um estereótipo do homem. Não, eu não preciso disso não. Eu preciso de estar no meio do negócio, cuidando e sendo cuidado, sendo mais um a cuidar de pessoas, não sendo o único a cuidar das pessoas. A partir de hoje, seja intencional no cuidado. Vamos cuidar um dos outros. Cuide de alguém. Escolha alguém para você cuidar. Adote alguém para você cuidar. E nós vamos viver uma igreja extraordinária, no nome de Jesus. Pastor, fui exortar e a pessoa não gostou. Se você fez com amor, se você fez com um tom de voz adequado, na hora adequada, do jeito de Deus, a Bíblia chama essa pessoa de tola. Não sou eu que estou chamando. Vamos orar. Pai, gera essa cultura no nosso coração, Senhor. Eu posso pregar, o Teu Espírito pode convencer. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver o que o Senhor tem para nós, como igreja, cuidando um do outro, perdoando um ao outro, corrigindo um ao outro. Nos ajude, Senhor. Nos dá ouvidos a ouvir, para ouvir as pessoas. Nos dá paciência e amor para com as pessoas. Faça a nossa identidade da igreja ser realmente uma identidade aqui para a Lagoinha Promissão. Queremos ser grande para servir e pequena para se importar. E que o Seu nome seja glorificado através de nós. No nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Deus abençoe você. Se você não puder vir semana que vem para a ceia, então antecipe aí, vem hoje.